Olá, boa noite para vocês que nos acessam aqui no programa Move TV, pela AllTV. Muito obrigado pela audiência, você vai nos acompanhar aqui mais uma vez, depois na internet, no site da AllTV e também na revista Move. Só relembrando, para você que não nos viu na semana passada e está começando a acompanhar agora, este é o Move TV, o programa da revista Move, que é um site de inovação, cultura, empreendedorismo e economia criativa, revistamove.com.br. Eu sou o Cleiton Mello, estou aqui com o Ricardo Tarza, nosso... Boa noite, tudo bom? Seja bem-vindo mais uma vez. Sócio aqui na revista Move, desta Exatamente. empreitada. Estamos aqui começando de novo, é a segunda vez que a gente está entrando no ar, né? Meio correndo com a caneta aqui no bolso ainda. Mas estamos trazendo novidade, coisas do site que a gente vai mostrar um pouco hoje. Tem uma peça que a gente fez bem bacana no site que a gente está fazendo com um parceiro da gente também, que a gente vai falar um pouquinho. Tem entrevistado, tem... Vamos guardando as surpresas. Tem coisas bacanas para hoje. Bom, Ricardo Tarza, para começar o programa, eu gostaria que você me dissesse o seguinte: a gente vai mostrar um pouquinho, alguns destaques do site da revista Move, que você pode acompanhar. Um destaque que eu gostaria de apresentar aqui para vocês, que vocês podem acessar no revistamove.com.br, é o blog do André Teles. O André Teles é um empreendedor, que ele é lá do sul, é do Paraná, e também dá aulas, é professor universitário, e ele tem um blog na revista Move que chama André Teles, o Brasil segundo os inovadores. Uma série de entrevistas. A ideia dele é a cada semana ou a cada 10 dias publicar uma entrevista com um empreendedor inovador e de diferentes áreas, né? Então pode ser da área de marketing, pode ser da área de tecnologia, pode ser da área acadêmica, e então ele vai pensando esses contatos, bate um papo com essas pessoas e sempre traz a cada semana ou a cada 10 dias uma entrevista nova na revista Move. Ele já trouxe uma entrevista com o Marcelo Pimenta, que é consultor do Sebrae, então é um especialista em fomentar novas empresas. Então, nesta entrevista com o Marcelo Pimenta, que você pode conferir no blog do André Teles, tem uma análise sobre o ambiente para empreendedorismo no Brasil, o que precisa melhorar, e dicas muito práticas para quem está começando uma empresa ou para quem já tem a sua empresa e gostaria de, enfim, avançar, ingressar em novos mercados, né? Então, essa é uma das dicas que eu passo para você. E pergunto agora para o nosso amigo Ricardo Tarza, do site, da cobertura da semana ou algum conteúdo, o que você gostaria de oferecer? Como publicitário e artista, acho que uma coisa bem bacana que a gente está com um blogueiro que é o Júnior Lopes. Ele é um artista que faz intervenção, né? Capa da Archive, tem parcerias com o Nizanguanai, coisas assim super bacanas. Acho que a gente está na terceiro ou quarto post dele, né? Sim, acho que é. Eu acho que é uma referência assim, para qualquer pessoa que mexe com arte, comportamento jovem, arte urbana, universitário, que tenha uma referência maior assim, de arte e poesia. E o Júnior é uma coisa muito interessante, que foi bom você sugerir o Júnior, porque o Júnior é o seguinte: ele é paraense, ele veio para São Paulo já há muitos anos, não me lembro agora se 15 ou 17 anos, e veio também naquela coisa de vou tentar a vida em São Paulo. Ele já era ilustrador lá no Pará, já trabalhava com a imprensa lá, e ele tem uma história curiosa. Logo que ele chegou em São Paulo, ele estava buscando apresentar o portfólio dele e tal, e numa dessas conversas, por meio de uma amiga, de uma conhecida e tal, ele caiu na Nelgama. E levou debaixo do braço o portfólio dele na Nelgama, e ele além do trabalho dele como ilustrador, ele também faz retalhos, ele faz telas com retalhos. Então ele pega retratos de personalidades como B.B. King, Amy Winehouse, Madonna, Gabriel Garcia Marques, e refaz essas fotos toda em retalhos, de jeans, tecido, enfim. E ele, com esse portfólio, levou na Nelgama, apresentou lá, e ele tinha um James Jeans, que ele fez, porque legal, essa amiga dele havia encomendado para ele, depois a amiga não quis mais, enfim, e ele ficou com um quadro lá para ele, e nesse dia que ele foi na Nelgama, ele apresentou. E o pessoal da Nelgama adorou, usou numa campanha que foi apresentada em Cannes. E o nosso amigo Júnior Lopes tem um Cane Leão de Ouro
com a Anel no Gama. currículo com a Anel Gama por causa de um trabalho desse. E é uma coisa assim que é muito engraçada, né? Porque o artista, quando ele vai na agência, ele fica meio constrangido de levar as coisas, né? A primeira, eu trabalhava numa gráfica e o Melk, meu irmão, ele sempre trabalhou com publicidade, mas uma coisa mais com internet. E a primeira vez que eu fui para a agência Clique, não sabia nem o que era a agência Clique, isso em 99. Eu saí de uma gráfica cheia de caixa e sacola e fui falar com 2 publicitários, que era o Jean Bouchard e o PJ Pereira. E aí eles falaram assim, cara, você faz sacola e caixa pra caralho, agora você vai fazer site banner, né? E é o que eu faço até hoje, assim, uma boa parte da minha demanda diária ainda é online. Então eu acho que o cara que tem uma expressão, acho que cultural, um artista plástico, referência para grafiteiro, né? São expressões que hoje em dia as agências estão atrás. Eu acho que a gente estava até comentando aqui ontem, não tem mais mundo online e offline. Acho que um grafiteiro é tão importante para a construção de uma marca quanto um cara de branding, enfim, que vamos dizer assim, sabe? Eu acho que você tem o Espeto como referência. O Espeto já fez trabalho também para a Anel Gama, fez para a Agnello Pacheco, né? Fez campanha para a Fisk para a Agnello Pacheco. Então, referência gráfica, hoje em dia o artista está cada vez mais móvel dentro dessa parte publicitária alternativa dentro de agência, ou do modelo industrial, vamos dizer assim. Exatamente. E só um último toque sobre o Júnior Lopes, ele está participando de uma exposição digital do SESI, lá na Avenida Paulista, junto com outros ilustradores e cartunistas. Então, depois, na revista a projeção Move, do Fiesp, né? Da Fiesp, exatamente. Então, eles ficam na frente da Fiesp, fazendo a caricatura das pessoas e apresentando em tempo real, digital, lá de 20 metros ou mais, assim, então fica um dos projetos que eu mais gosto da Avenida Paulista é as projeções da Fiesp. Você tem que passar lá, tem que ver essas interações. Assim. Aquilo é muito bacana. Bom, só um outro toque rapidamente também no site revistamove.com.br. Você pode fazer sua inscrição para o Fast Dating. Revista Move Tecnisa. O que é esse Fast Dating? Você que é um empreendedor e tem um projeto, uma ideia, um serviço inovador e quer apresentar esse serviço para a Tecnisa, se inscreva pelo nosso site, apresente sua ideia. O Fast Date vai ser no dia 16 de setembro, as inscrições são pelo site revistamove.com.br. Bom, vamos apresentar o nosso convidado da noite. Estamos aqui com o Fernando Amaral. O Fernando Amaral é estrategista em redes sociais, já estudou cinema também, na Argentina. Ele vai contar essa história aqui para nós. Ele é pós-graduado em Economia pela FGV e fez publicidade pela PUC São Paulo. Tudo bem, Fernando? Prazer ter você aqui. Tudo jóia. Obrigado pelo convite. Acho que é uma oportunidade muito legal estar aqui com vocês. Já no começo, entrar de cabeça nesse projeto com vocês, ajudando aí. Maravilha. E o Fernando Amaral é blogueiro da revista Move também. Você pode conferir lá. Com o Fernando é o seguinte, são dicas, orientações, estratégias para redes sociais. Então, você que quer montar uma startup, ou já tem uma startup, já está no mercado, ou também está em empresas, ou departamento de marketing, qualquer outro setor, e quer buscar informação, alimentação, cases, situações, o Fernando Amaral é uma boa dica, você pode acompanhar pelo site. E ele está aqui justamente para isso, para falar sobre como as redes sociais podem ajudar o empreendedor. E mais do que isso, o que o empreendedor deve fazer, ou como o empreendedor pode se aproveitar melhor das redes sociais, Fernando. Na verdade, muita gente encara as redes sociais como fazer post no Facebook. E não é só isso, brincar de fazer post no Facebook. Hoje em dia, as redes sociais ela tem que ser vista como uma estrutura. Tem que fazer parte de uma agência. O Tarza estava falando de estrutura de agência, de perfis dentro de agência. E a rede social ela é uma área de uma agência. Porque, no final das contas, todo mundo quer se relacionar. Usa a rede social como parte de relacionamento. E para isso a gente tem que estar super estruturado, com as suas sub-áreas delimitadas, para a gente conseguir fazer as coisas acontecerem ali dentro. Para quem está montando hoje uma empresa, ou já tem uma empresa, mas ainda não tem uma estratégia de redes sociais, por onde começar? A primeira coisa, depois de estruturar um time, é começar pelo planejamento. A gente não consegue fazer nada na rede social ou em qualquer parte da comunicação como um todo sem ter um guia, sem ter para onde seguir. E esse planejamento que vai
vai estruturar todo o roteiro do que vai ser executado. Todas monitoramento, conteúdo, tudo isso deve alimentar o planejamento, que deve ser orgânico, não uma coisa estática, ele deve ser vivo e sendo construído. Você cria um planejamento e esse planejamento vai desdobrando em ações táticas. Então é a estratégia e depois o tático. Aproveitando, Fernando, eu vou pedir para o Sérgio agora colocar a apresentação que o Fernando preparou, inclusive com alguns... tem uns slides ali que eu acho que podem ajudar, né? Legal. Vamos lá, Fernando, pode pilotar aí. Então, aqui eu montei essa apresentação para ajudar um empreendedor a entrar nas redes sociais. Já tinha começado aqui algumas dicas e a estrutura da apresentação, mas o primeiro tópico é a estrutura, né? Estava falando de estrutura, mas a gente pode ir lá para a estrutura no próximo slide, que mostra como que o time ideal deve ser feito. Começa sempre com o planejamento, depois é o monitoramento, conteúdo e o BI. Essas áreas, elas estão separadas, mas estão dentro do guarda-chuva, redes sociais, para que uma alimente a outra e o conteúdo seja pautado pelo monitoramento, que depois vai ser analisado pelo BI e tudo isso vai tornando um movimento orgânico de conteúdo. O conteúdo e o planejamento tem que ser executado dessa forma. Claro que começando ali pelo planejamento, a informação, que eu estava dizendo, a informação vem do monitoramento que vai ajudar nessa construção do planejamento. Depois a gente estabelece os objetivos macros, a bandeira da marca, aonde a marca quer se posicionar e como ela quer se posicionar. E como que isso vai se desdobrar no ambiente digital. Esse ponto do planejamento é onde a gente vai trazer toda a estrutura da marca, a estratégia da marca e executar com o conteúdo e com o conteúdo, na verdade. Aí o conteúdo, para ele ser científico e mais assertivo, ele tem que beber informações do monitoramento. Ou seja, para a gente falar o que o usuário quer escutar, a gente precisa saber o que o usuário quer escutar. Então é escutar o usuário antes de tudo. Eu preciso que ele tirar a informação disso, fazer com que o monitoramento ajude a pautar o conteúdo, seja o conteúdo quente, de oportunidade, ou o conteúdo frio, mais institucional, mais voltado à instituição mesmo, a comentar sobre o core de uma startup ou de uma empresa. Saindo do conteúdo e do monitoramento, a gente vai para análise de engajamento, que é um ponto também super importante. Aqui no engajamento, a gente vai se estruturar e falar com o usuário, são as interações. As interações, se eu não estiver falando no mesmo idioma do usuário, eu não vou ter engajamento, eu não vou ter compartilhamento, não vou ter curtida, não vou ter pessoas se relacionando com a marca. O mais importante nas redes sociais hoje é você estabelecer um relacionamento. Se você não tiver relacionamento, não faz sentido você estar ali. Você está só como um outdoor ambulante ali, você não vai estar nas redes sociais como essência. E depois do engajamento a gente vem para análise de BI, que é aonde a roda começa a girar e retroalimentar todo o posicionamento estabelecido pelo planejamento. Se a gente tem uma análise de BI, e a análise de BI entenda tanto Google Analytics quanto redes sociais, se a gente não tiver isso, a gente não sabe para que lado ir, a gente não sabe como o conteúdo está performando. E a gente não sabendo como o conteúdo está performando, se está tendo aderência ou não, a gente não sabe o que fazer para melhorar e para performar de uma maneira mais efetiva. Então, na verdade, são essas dicas bem práticas que eu tenho, é fazer uma estrutura, trabalhar como uma coisa organizada para atingir os objetivos, seja de uma super marca que já está no mercado aí há um bom tempo, ou de uma startup que está nascendo. Esse é um ponto bom. E Fernando, é preciso muito dinheiro para fazer tudo isso? É preciso dinheiro, não muito, mas é preciso. Hoje em dia a gente já fez estudos lá na agência mostrando quanto que custa para atingir uma pessoa com mídia na TV e para atingir em redes sociais. A diferença é enorme. Para atingir um usuário único na TV dá mais ou menos R$39. Claro, vai variar do investimento que você vai fazer, do montante total, mas R$39 contra 0,05. É um investimento para gerar conversão. A rede social
é muito mais fácil de você conseguir isso de uma forma barata e otimizada, porque você consegue saber aonde está acontecendo aquilo, o que está gerando retorno e o que não está gerando retorno, e de uma hora para outra fazer a coisa mudar de lado. Por isso que a gente precisa de estratégia e de acompanhamento. Todos os passos que eu listei ali, ele tem isso. Então, a gente está pautado na estratégia, monitorou, não está performando, ajusta um parafuso ali que a coisa volta, ou está performando melhor, você consegue ir dosando e trabalhar na medida certa. Acho que a mensuração de resultado ela é mais instantânea. A televisão, ela por um bom tempo, ela acabou escondendo um pouco essa mensuração, né? Que hoje em dia já está mais ao vivo pra gente, né? Deixa eu te perguntar uma coisa, assim, que é até uma dúvida que a gente estava comentando aqui no bate-papo à tarde. A gente vê um crescimento muito grande do LinkedIn, né? Eu enxergo ele como uma rede social corporativa, né? Que ela está com um crescimento muito ágil e muito rápido. Adoro o Facebook, vejo o Twitter sempre ressuscitando, né? Mostra um pouco qual é a diferença de cada um, né? O Twitter, o Facebook, o LinkedIn, qual a diferença de apostar nas mídias de cada um, para quem que é direcionado cada rede social dessa? Sim, o LinkedIn ele cresce mesmo, mas ele cresce na medida que o desemprego também vai crescendo, né? Porque as pessoas usam o LinkedIn quando elas estão desempregadas. Tem muita... Ele deve estar crescendo muito. Mas tem mais aposta numa parte de mídia no LinkedIn hoje do que no ano passado, por exemplo. Sim, concordo. Só que é uma rede que ela é essencialmente corporativa. Tem muitas empresas que a gente atende na agência que elas veem como retenção de talentos. Então ela quer ficar conhecida para novos talentos ali dentro. Então ela cria uma página corporativa, uma página de vagas ali e vai distribuindo conteúdo para se tornar conhecida no meio. Muitas vezes as empresas que entram no LinkedIn hoje são empresas, entre aspas, engessadas nas redes sociais. Porque é uma empresa super tradicional que tem um certo medo de entrar no Facebook ou no Twitter, porque pode tomar alguma porrada, alguma retaliação, ou não está acostumada com críticas, e estando na rede social você tem que estar aberto para receber crítica ou não. E o LinkedIn, eles veem como uma maneira mais fácil de gerenciar do ponto de vista corporativo. Uma coisa mais RH. Exatamente. Não de marketing. O Twitter, estava conversando com o Clayton também um pouquinho antes, o Twitter é uma rede essencial de broadcasting, então a gente precisa de volume ali, precisa de quantidade e de qualidade. Não adianta você ter um conteúdo em volume alto ali e não ter qualidade. Se a gente detectou no planejamento que a bandeira da marca é sustentabilidade, a gente tem que ter conteúdo relacionado à sustentabilidade, seja em forma de dica, seja RT de outras empresas. A gente precisa gerar assunto, gerar notícia. E claro, em todas as redes fazendo relacionamento. Alguém perguntou, responder. Pô, o cara me perguntou sobre, sei lá, falou que adora meus tweets. Legal, faz de uma maneira legal. Ele não está falando com uma empresa, ele está falando com alguém que está por trás da empresa. Então você precisa de relacionamento. É mais tete a tete, assim, né? Exatamente. O Facebook também. O Facebook é uma rede que hoje, dependendo do mercado, você não precisa fazer 4, 5 posts. Você pode fazer um post, colocar um pouquinho de mídia ali, vai performar super bem. Só que, independente da rede que for, o seu conteúdo tem que ser relevante. Então você precisa de um planejamento e do monitoramento para conseguir cruzar isso e ser assertivo na geração do conteúdo. O conteúdo é uma parte do todo. Então eu acho que... Falei das principais. Tem o Instagram também, que agora começou com mídia. Só que, cara, a mídia no Instagram para começar a brincar, é R$150 mil. Exatamente. Então, tem maneiras de fazer mídia indireta para o Instagram? Tem. Você pode fazer conteúdo cruzado, jogar o conteúdo, patrocinar o conteúdo no Facebook e direcionar para o Instagram. Você pode brincar de várias maneiras. E o interessante do ponto de vista de verba, que foi a pergunta inicial que aconteceu, se você fizer isso de maneira indireta e tiver noção que vai ter uma rejeição bounce rate da mídia, você consegue, em vez de colocar R$150 mil no Instagram, você coloca 20 no Facebook, distribui com o Google AdWords, e você consegue um resultado talvez tão bom quanto a mídia em um post no Instagram. Então você tem que saber jogar o jogo, né? Saber... Quando você começou a falar agora de AdWords, ele é uma coisa que surgiu até um pouco antes das redes sociais,
E ele é fundamental ainda para você fazer essa estrutura inteira gerar e acontecer junto com o Facebook? Na verdade, ele é... Quando você fala de redes sociais, você está falando de digital como um todo, né? Então não dá para você separar o Facebook do site. Se você tem um site, é tudo a mesma coisa. Você vai parametrizar uma URL para direcionar para o site. O objetivo, o planejamento de redes sociais, ele está dentro do planejamento de digital. Então, se você quer ter uma campanha que vai ser feita no Facebook e o objetivo é conversão no site, não é conversão no Facebook. Então, você precisa de um plano de mídia estruturado que case todas essas coisas. Uma mídia online, né? Exatamente. Não é uma mídia de redes sociais. Entendi. Agora, o Fernando, uma outra... Gostaria que você comentasse o seguinte também, que isso acontece com muita gente que tem uma pequena empresa, uma loja virtual, enfim, que ainda não tem grandes volumes para poder investir, e tem lá, de repente, R$500, 700, R$1.000 por mês. R$50. R$50, exatamente. Vamos pensar nesse pequenininho que está fazendo o investimento. Uma pergunta bem prática que eu sei que passa na cabeça de muita gente. Cria um Facebook, a página, e precisa bombar aquela página. Portanto, um caminho para isso é ele patrocinar a página. Ou seja, vai gerar like ali. Tá. Ao mesmo tempo, ele tem um conteúdo que ele está gerando ali. Pergunta, é melhor patrocinar a página? É melhor patrocinar o post? Os dois? Enfim, como definir isso? Na verdade, você tem que definir o plano de mídia. Então, você tem que definir os seus objetivos. Você tem que ter um objetivo para alcançar. Então, se eu vou começar do zero, eu quero ter... O primeiro objetivo, acho que sempre é a casa dos 1.000 seguidores. Você tem que ter uma base ativa. Se você está do zero, primeiro você tem que construir sua base para depois focar em engajamento. Então, você vai construir sua base, coloca a sua mídia para construção de base e aos poucos você vai tirando esse dinheiro da base e colocando em engajamento. Quando você estiver focando na base... O engajamento é o patrocínio no post. É o patrocínio de post, exatamente. Quando você tirar o dinheiro da base, ou quando você estiver construindo a base, também use as redes sociais pessoais para ativar sua teia de networking, né? Você fazer todo mundo que você conhece, pô, olha lá, conhece, vai do boca a boca. Redes sociais é um boca a boca que você amplifica, né? É um amplificador do boca a boca. E então eu iria nesse caminho, colocaria primeiro na base e depois, quando fosse alcançando os objetivos, ia reduzindo para focar em engajamento. Porque no final das contas, o que conta mesmo hoje é o engajamento, é o relacionamento que você tem com a sua base. Mas o patrocínio ao post, ele pode efetivamente funcionar para engajamento? Sim. Não só naquele post, o engajamento depois, na própria página, você acha que sim, para melhorar o orgânico? Eu acredito que sim, porque se você está com uma base limpa, que está se engajando, que está fazendo ali e que está gerando 3Cs, curtidas, comentários e compartilhamentos, a tendência é que esse cara seja um evangelizador da sua página. Ele compartilhando, alguém vai curtir. Alguém curtindo, conhecer o conteúdo e o conteúdo é relevante, ele vai curtir a página para gerar mais conteúdo e para ver mais conteúdo que ele está recebendo ali. Então, vou fazer uma pergunta para ele agora, que meio sinistra. Tem muita empresa grande hoje em dia, né? Até outro dia eu estava conversando com o Cleiton de manhã cedo, eu não vou falar o nome de empresas, mas tem várias, que acaba apagando o comentário negativo em vez de responder. Isso é muito ruim, isso gera um histórico para alguém ver por trás. Se ele apagou, já era, nunca mais ninguém vai ver o comentário nas redes sociais. Na verdade não vai ver, mas é péssimo, porque se o cara tirou um print e colocar, vai posicionar a empresa como, tá me censurando, e aí uma crise, ou uma potencial crise que poderia ter sido abafada, acaba se tornando uma crise muito maior. Uma empresa que está sendo ditadora, está falando, não quero que ele fale assim. A melhor maneira disso é gerar uma interação, que tem um problema, ele está falando uma coisa que é verdade, fala, cara, entra aqui me manda seu e-mail e telefone por inbox, que o SAC vai entrar em contato com você, a gente vai resolver seu problema. E o que você acaba fazendo com isso? Tirando a ocorrência negativa do público. Então, é uma maneira de abafar uma crise ou uma potencial crise e de falar, estamos solucionando o problema. Só que não adianta nada você fazer isso e não solucionar. Você tem que ir atrás. Esse é o ponto. Tem muitas empresas que não solucionam e aí acaba virando um inferno. Uma bola de neve. Maravilha.
Então a gente vai fazer agora um breve intervalo, coisa bem rápida mesmo, como diz os nossos amigos aqui, é para fazer assim uma aguinha, né? Uma aguinha, a gente já volta. Na volta a gente vai ter aqui uma participação especialíssima por Skype, continuando esse assunto sobre redes sociais e também estratégias, e falando também sobre gestão de inovação. É rapidinho. Alô, amigos, eu sou o Zancopé Simões. Acompanhe Gente que Fala de segunda a sexta-feira ao meio-dia pela AltV, www.altv.com.br, a sua TV da internet, e na Rádio Trianon, AM 740 São Paulo. Programa Gente que Fala, com as principais manchetes do dia, informação, prestação de serviço e tudo o que acontece no Brasil e no mundo pela ótica de convidados sempre muito especiais que proporcionam a oportunidade de conhecer as várias faces da notícia. Gente que Fala, de segunda a sexta-feira, meio-dia. Espero você. Eu sou o jornalista Patrício Bentes, que apresento às sextas-feiras, às 16 horas, o programa Visão Plural. Um programa que não aborda assuntos que todas as televisões falam. Nós fugimos da mesmice. Você pode nos assistir só aqui, na TV da internet. Olá, meu nome é Lucas e eu vou contar minha história para vocês. Eu sempre tive um sonho, me aventurar e conhecer o mundo. Quis desvendar os mistérios da Terra, navegar em alto mar, ganhar o céu. Era tanta vontade de fazer tanta coisa que eu nem sabia por onde começar. Foi quando descobri que, antes de tudo, eu ainda tinha um grande desafio pela frente. Eu precisava nascer. Não dava para realizar meus sonhos preso na barriga da minha mãe. Eu queria começar a aventura da vida o quanto antes. Forcei tanto que consegui. O problema é que fiz isso cedo demais. Não estava pronto. E outra vez, fiquei preso. Eu era menor do que imaginava. Como ia conseguir realizar os meus sonhos daquele jeito? Fui perdendo as esperanças. Foi quando descobri que tinha uma coisa que podia me ajudar muito: leite materno. Mas a minha mãe ainda não podia me dar. E com a doação de outras mulheres, eu poderia ser salvo. E foi assim, com a ajuda delas, que eu consegui crescer e ganhar força para a aventura da vida. Inclusive, essa aventura não pode parar. Precisa ser aproveitada a cada segundo. E você também pode fazer sua doação compartilhando essa postagem. Governo Federal trabalhando para o Brasil avançar.
Ministério da Saúde, Governo Federal. Com o Movie TV, ou Movie TV, para ser mais adequado aos nossos países. Como já falava Caetano Veloso, né? MTV, né? Que MTV, né? MTV, né? Pois é. Voltamos aqui no bate-papo hoje com o Fernando Amaral. Estamos falando sobre redes sociais, estratégias para empreendedores, para startups e profissionais que precisam lidar com o mundo digital. E agora nós vamos chamar um convidado super especial que vai fazer uma participação ao vivo por Skype. Ele já esteve aqui na semana passada, inclusive, no estúdio. É blogueiro da revista Move, é estrategista também e um planejador de redes sociais, estratégia de marketing digital. Ricardo Almeida, blogueiro da revista Move, sócio da agência A2C. Alô, Ricardo, tudo bem? Tudo bem, Cleiton? Certo, por aqui. Opa, peraí, o Ricardo está ali, quase entrando naquele momento, se preparando. Tá subindo ele tá subindo o vestiário. Subindo a escada. Igual o jogador, tá subindo a escada ali, daqui a pouco ele vai entrar. O Ricardo, quem quiser acessar, inclusive, na revistamove.com.br, na área de blogs, tem lá o blog do Fernando Amaral e do Ricardo Almeida. Também o Ricardo já fala bastante sobre inovação, gestão de inovação, como estimular a inovação, criatividade, além de redes sociais e também umas coisas muito abertas, sobre cultura geral, sobre situações que provocam a inovação. Então, a hora que estiver pronto, Sérgio, está tudo ok? Ele vai ok. Então, enquanto ele está nos preparativos ali, meu amigo Ricardo, mais alguma pergunta para o Fernando Amaral aqui? Não, o que a gente estava falando agora, a gente está num bate-papo aqui bem bacana, assim, que ele trabalha numa agência bacana, que é a A2C, que eu acho que tem tudo a ver com esse lance de internet. A gente estava até falando agora o lance do YouTube, você apostar em vídeo no YouTube ou apostar em vídeo no Facebook. Fala um pouquinho pra gente do que você acabou de falar agora. Qual é a diferença dessa coisa do vídeo hoje em dia, da play direto no Facebook, dele ser mais fácil de ser visualizado? A diferença que o YouTube, querendo ou não, ele está virando uma plataforma meio engessada. Será que o Facebook vai passar à frente? Como é que está essa competição aí? Isso daí é engraçado, depende dos números, né? O Google é uma briga Google e Facebook aí. Se analisar os números do Google, a gente tem muito mais números vantajosos para o YouTube. Se analisar os do Facebook, tem muito mais números vantajosos para o Facebook. Mas o ponto é que a gente percebe que o Facebook vem performando muito melhor. É isso que você falou, o YouTube está uma rede já antiga, uma rede que era focada em vídeo, continua sendo, só que a inserção desses vídeos no Facebook fizeram com que a rede ficasse mais dinâmica e o usuário faz tudo ali. Ele não quer sair para ir num canal do YouTube só para ver vídeo. Abrir ele uma já está ali. janela. Exatamente. Mas o fato é que os resultados estão mostrando que as pessoas estão... Tudo bem que a pessoa já está na timeline, então ele já começa a rodar ali, mas os dados mostram que as pessoas estão assistindo de fato. O Facebook ele traz uma métrica, você consegue ver no insights dele a porcentagem e o tempo de visualização do vídeo. Então, com base nisso, você consegue saber se o próximo vídeo que você vai produzir ele vai ser menor, vai ser maior. Isso é muito legal. Então, isso é muito legal. E isso é o monitoramento. O monitoramento é a raiz de tudo se você quer ser efetivo. Você tem que... O monitoramento tem a parte de pré e a de pós. Você fazendo essas duas conversarem bem, o meio que está ali, que é o conteúdo onde o highlight aparece, tudo fica lindo, ele vai navegando tranquilamente e de uma maneira otimizada. Agora, então se a gente pensar em vídeos atualmente numa estratégia, você tem que ter aqui no Facebook, tem que ter no YouTube. Acho que todas as plataformas, né? É muito... Tá. Mas quais seriam as outras?
Eu acho que tem o Vimeo. Tem sabe? Periscope agora. Não, agora tem o Periscope. Tem o Snapchat. Acho que até se o Google tivesse se preparado como rede social e o Google Plus tivesse dado certo, a gente teria uma plataforma de rede social junto com o vídeo. Né? Vamos agora chamar o Ricardo Almeida, tá pronto? Olá, Ricardo, tudo bem? Tudo bem, Cleiton? Agora eu já estou aqui, não caí, estou inteiro aqui. Maravilha. Ricardo, você estava acompanhando aqui o programa, a gente entrou nessa parte de vídeos. Agora, Facebook declarou guerra ao YouTube, está conseguindo uma audiência, está conseguindo bons números. E aí, o que você pode dizer em relação a vídeos na internet? Para onde está caminhando? Bom, de maneira geral, eu, sem querer me prender especificamente a formatos, o que acontece é que a gente sempre tende a ter um volume grande de conteúdo a passar adiante. Isso, enfim, é normal, e a gente vai achando os formatos que acabem sendo os mais práticos, por um motivo muito simples: as pessoas elas não têm nem tempo e nem paciência. Então, se você quiser transmitir todo um conteúdo extenso, denso, num texto repleto de letras, digamos assim, você vai perdendo ali os seus leitores, os seus usuários. Então, uma imagem acaba substituindo um pouco essa capacidade, digamos assim, de transmitir conteúdo, mas ela também tem as suas limitações. O vídeo acaba suprindo bem esse papel também. Então, na verdade, o grande jogo aqui da web, de redes sociais e de comunicação nessa era que a gente vive hoje é muito mais de encapsular o máximo possível de conteúdo e de informação num formato que ocupe o mínimo possível de tempo do interlocutor que está lá na outra ponta. E aí, o que passa a contar é o meio onde mais pessoas estiverem para ler. E o Facebook tem uma vantagem muito grande sobre o YouTube nesse sentido, porque é onde as pessoas já estão. É quase como uma segunda internet repleta aí com seus milhões e milhões de usuários, né? Mais de 100 milhões de usuários só aqui, no Brasil, né? Então, ele acaba tendo uma eficácia muito maior do que o YouTube nesse aspecto. E, Ricardo, o que você pode dizer sobre o Periscope? Desculpa, Cleiton, ficou um pouco baixo, eu vou pedir para você repetir. Sobre o Periscope, por exemplo, que está chegando agora, o que você acha disso? Que tipo de utilização, de estratégia, para que fins você acha que o Periscope vai acabar sendo usado? Olha, o Periscope é daquelas redes sociais relativamente novas. Nova, aliás, é uma palavra esquisita de se usar quando a gente está falando de digital e de rede social como um todo, porque todas, inclusive o Facebook, acabam sendo coisas novas, né? Mas é um daqueles fenômenos que de uma hora para outra você começa a ouvir bastante, a ver muita gente utilizando, a ver muito usuário dando a sua utilização. O Snapchat é um outro exemplo perfeito disso também. Mas o Periscope, eu diria que o próprio nome dele, periscópio, né, na tradução óbvia, inclusive, acaba já dando uma pista muito clara de permitir uma comunicação com uma mídia rica em tempo real e permitindo ali uma olhada, de fato, nos bastidores ou no que exatamente que está acontecendo naquele momento. Então, a partir do momento que marcas tendem a sair da superfície na sua comunicação com o consumidor, esse tipo de comunicação instantânea, mas ao mesmo tempo não só instantânea, porque até aí o Instagram também é mais densa, mais rica e mais, acho que talvez a palavra correta seja mais surpreendente, acaba sendo uma oportunidade e uma opção fabulosa para isso. Então, é uma rede que eu acredito que ela só tende a crescer, pelo menos no curto espaço de tempo. O que vai acontecer com o futuro dela e no longo prazo já é uma outra questão. As redes sociais, diferentes das que estão ali no seu meio mais de massa, digamos assim, elas tendem a ter dois futuros. Ou elas morrem com a mesma velocidade que elas cresceram e cedem espaço a outras, ou elas são absorvidas por algum gigante, e na prática a gente está falando de dois gigantes que existem apenas, que é o Google ou o Facebook. Alguém acaba comprando / copiando, ou são poucas as que conseguem sobreviver fora desse dueto aí dos dominantes, né? Maravilha. Bom, o Ricardo vai continuar com a gente, agora a gente vai fazer um bate-bola aqui no estúdio e Skype junto. Fernando, algum comentário em cima disso? Eu concordo com o Ricardo, eu acho que o Periscope ele tem um potencial muito grande para live marketing. É uma coisa que
evento, captação de evento, backstage, coisas ao vivo, você poder usar do ao vivo de uma forma não tão produzida é uma coisa muito legal. Só que e isso pode despertar o desejo das pessoas de estarem participando daquilo. Esse que é o ponto principal. Você jogar a isca que, puta, no próximo eu quero estar lá, sabe? Esse tipo de sentimento que o Periscope pode dar, ou o próprio Snapchat, são muito ricos do ponto de vista de publicidade, para fazer o evento crescer, para dar corpo a essa estratégia como um todo. É quase como uma ação de guerrilha do ponto de vista de uso de meio, né? É um meio especificamente voltado para uma comunicação mais guerrilheira, no sentido de ser instantânea, no sentido de ser ao vivo e no sentido de ser inusitada, né? Eu acho que a intervenção hoje em dia, ela tem um momento do usuário ser o cara que ele vai ser o cara da ação, né? E se ele não for, é o que o Fernando acabou de falar, ele vai ser no próximo. Então ele fica vidrado, ele fica acompanhando e gera um buzz que é necessário, que eu acho que faltava isso para intervenções em vários lugares. Não basta filmar a intervenção, tem que ser ao vivo. Né? E tem que ser coisa diferente. Por exemplo, o backstage, o usuário que está ali, que está participando do evento, ele não está no backstage de um show. Então talvez a marca, no Rock in Rio da vida, fazer um periscope do backstage, ou não precisa nem ser entrevista, é mostrar do ponto de vista do behind the scenes, sabe? Isso é um conteúdo que ninguém tem acesso e que você pode colocar ali ao vivo. Agora, aproveitando que a gente entrou nessa questão do ao vivo aqui, eu pergunto também para o Ricardo que está aí, qual é o papel do ao vivo hoje na internet? Porque assim, eu vou contextualizar a pergunta. Quando na TV, o broadcasting, o ao vivo sempre foi muito importante e sempre recebeu muito investimento e mesmo de audiência sempre gerou bastante. Mas com a internet veio uma quebra nesse sentido que você pode, agora você tem, por exemplo, com o advento de Netflix, com streaming, o usuário, o consumidor faz a sua grade horária. Por exemplo, qual o papel você falou do papel, e o Ricardo também do ao vivo, na guerrilha, né? Do bastidor e tal, mas eu queria ampliar a pergunta, qual o papel do ao vivo? Eu acho que um pouco falando de Rock in Rio, falando de Time for Fun hoje em dia, eles têm uma pegada inovadora do ao vivo que é surpreendente. O cara VIP, são ideias inusitadas assim, que a gente pensou na agência uma vez e hoje em dia já está até acontecendo. O cara, ele compra um ingresso VIP para ir para o show do Rock in Rio. Se ele não puder ir, ele pode ver num canal fechado, por exemplo, ao vivo, essa grade dele. Ele pode ter o conforto de ter, poxa, esse cara não veio, no dia seguinte eu posso levar um DVD, uma caixa, fazer uma ação institucional, alguma coisa que faça esse cliente VIP meu crescer. Eu acho que não é porque o cara tem esse canal ao vivo, essa demanda online de redes sociais, que ele vai ficar em casa sentado. Um show ao vivo sempre vai ser mais emocionante. É tudo uma questão de experiência, né, cara? É igual a gente falou tempos atrás do Uber. O Uber, cara, não é brigar com o táxi. Não. É experiência, cara. E rede social é experiência. Na verdade, você está querendo despertar o desejo de alguém em alguma coisa. E esse cara só vai se fidelizar se ele tiver uma boa experiência. Se ele for mal atendido em um restaurante ou numa loja, é bem possível que ele não volte mais. Ele precisa ter uma boa experiência. Esse, para mim, é um dos pontos-chave. E tem um ponto aí que é importante, que quando o Cleiton comentou essa questão do ao vivo, que uma comunicação com a marca hoje, ou melhor, a relação que o consumidor busca com a marca hoje, tirando toda uma camada de comunicação sob demanda, que já domina a boa parte ali da mídia social, da mídia digital tradicional, digamos assim, tem a ver com honestidade e vontade de participar, no sentido de vontade de fazer parte. Isso é algo que só o ao vivo consegue proporcionar. Do ponto de vista de vontade de fazer parte, quando você está fazendo algo onde o consumidor, de certa maneira, está participando, está construindo aquela história, aquela mesma narrativa, junto com alguém que ele segue, que seja uma marca, seja um ídolo, quem quer que seja, há toda uma sensação de pertencimento que lhe é bastante cara. E lá na outra ponta, a honestidade é algo que, na vida real, ela só é garantida mesmo pelo ao vivo. Se acontece alguma crise na web com alguma marca, qualquer que seja ela, e essa marca vai se expressar, seja pelo seu blog, pelo seu Facebook, pelo seu site, bom, é óbvio que ela preparou uma resposta, ela organizou aquilo dali e passou para o consumidor. Agora,
se ela coloca a cara a tapa ali dentro de um mecanismo, de um meio live, ela está sujeita a tomar uma porrada do consumidor que ela não sabe nem de onde veio no mesmo instante. E aí cabe a ela conseguir se virar para responder. Então é algo que acaba sendo muito mais real, essa busca pela realidade. E, novamente, por participar da construção dessa realidade, é uma das novas fronteiras no relacionamento entre marcas e consumidores. E que explica também o sucesso de boa parte dessas ferramentas novas. Maravilha, maravilha. Agora, eu vou mudar um pouquinho a pauta aqui. Chegamos naquele momento em que todo mundo fica a semana inteira pensando, matutando, assim, consultando os oráculos, tal, para ver quais as dicas que nós vamos dar aqui no programa. Então, eu vou começar aqui, ó, a minha dica dessa semana aqui, ó, é o livro Os Segredos do Vale do Silício. Esse livro é excelente, é da Deborah Perry. A história da Deborah Perry, resumidamente, é a seguinte: ela trabalhava, ela era da equipe da Casa Branca e do Congresso americano também, e de repente ela mudou, enfim, por questões pessoais, foi para a Califórnia e aí entrou nesse mundo de inovação, internet, começou a enveredar por essa coisa toda, por curiosidade, resumindo, ela começou a pesquisar o que era a cultura do Vale do Silício, como se formou a cultura do Vale do Silício, por que São Francisco e todo o Vale do Silício são o principal polo de tecnologia do mundo e de inovação. E ali ela conta, por exemplo, como surgiu a importância da Universidade de Stanford e como surgiu Stanford, que era o Leland Stanford, que era um empreendedor e depois também um fazendeiro, e ele, por uma questão familiar, teve a morte de um filho, começou a querer investir na área de educação. Para resumir, ele montou Stanford e qual era o grande legado dele? Ele formou um ecossistema de inovação em torno disso. Ele foi chamando pessoas, professores de outros grandes centros, foi formando um círculo e aquele círculo foi aumentando e, muito resumidamente, bem grosseiramente, ali começou Stanford, que depois foi fundamental para o Vale do Silício ser o que é. Então fica a dica para vocês, aqui, Os Segredos do Vale do Silício. No meu blog, na revista Move também, é só entrar lá, tem um post sobre isso. Ricardo Otário. Bom, eu vou um livro que eu estou lendo do Tim Brown, que ele é o CEO da IDEO, que é uma consultoria de design super famosa, Design Thinking, que eu acho que quando a gente fala em inovação hoje em dia, né, a gente está falando de um lado que o artista ele sabe muito bem o que é sensibilidade. Né? A gente da criação mais, a gente pega a estratégia para a gente existe, só que tem um lado, que até eu falo para minha equipe, tem que ter o lado do coração, que a criação sempre tem, e a criação sempre se fode. Essa é a questão, né? Ao vivo e a cores. Só que o Design Thinking, eu acho que ele veio para somar. Hoje em dia as pessoas trabalham de uma forma mais colaborativa, né, para resolver problemas em conjunto. Né? Então, o Design Thinking ele veio para catar o cara que era do planejamento, né, o criativo, o financeiro, qualquer um, colocar num bolo ali e todos pensarem em fazer a moda acontecer. Eu acho que essa é a dica, assim, é um belo livro. Tem um pouco a ver, desculpa, tem um pouco a ver com a estrutura das redes sociais. Tipo, você ter todo esse mar de profissionais focando ali em um objetivo que é gerar um conteúdo, fazer relacionamento entre marca e usuário. Exatamente. O livro que eu queria indicar é The Art of Social Media, que é do Guy Kawasaki. Ele é um cara, eu tive o prazer de assistir a palestra dele no South by Southwest desse ano. Conversei com ele depois e, cara, ele dá, para quem quer começar, que o tema era como o empreendedor quer entrar nas redes sociais, ele dá vários bullet points ali com dicas bem legais e vale a pena ler esse livro, vale bem a pena. Maravilha. E ele, inclusive, já deu palestras aqui uma vez no Digital Age, quando eu trabalhava no IDGenal, a gente fez uma palestra com ele por conferência, num evento grande, e ele é realmente, além de ser uma sumidade, é uma figuraça. Ele é CEO do Canva, ele foi da Apple. Foi da Apple, ele é muito bom e ele tem uma parceira que é a Pat Fitz, eu não sei falar o nome dela, Peg, que ela estava também, ela fez uma palestra, eu tive o prazer de conversar com ela também, que ela é genial e são dicas muito boas para quem quer começar nas redes sociais. Só que acho que o livro só tem inglês, então não sei se tem traduzido, precisa dar uma
olhadinha nisso. Vale bem a pena. Ricardo, tá por aí? Ah, bom, caiu. Tá igual o time dele, o Bahia. Eu estou aqui, ele não está. O Ricardo não caiu, ele não torce pra Portuguesa, mas ele caiu. Ele trouxe pro São Paulo, não? Apesar que esse não é um bom momento. Não é um bom momento pra falar de futebol, Cleiton. Não é. Pra você também não é. Não é, cara, pra ninguém. Se alguém adivinhar, vamos fazer um... Vamos falar de skate? Não. Vamos falar de skate? Skate a gente pode. Vamos fazer um concurso no Facebook aqui. Qual é o time do Ricardo Tardo? Olha pra ele, vê assim, tal, ele fica imaginando Eu sou assim. santista mesmo, com muito orgulho. Tem jogo hoje, né? Tem. Daqui a pouco o nosso amigo Beto vai estar lá ao vivo. Beto Lima, louco, A Beto gente Lima. encontrou à tarde hoje. E o Fernando? Fernando tem... Eu sou São Paulino, de coração, bom. desde o meu avô, de todo mundo, e meu filho também. Se não for São Paulino, não entra em A casa. minha família inteira é São Paulina, cara. Só eu sou santista. Cara, eu tava lembrando de um periscope que eu vi da Bel Pass, e estavam falando de inovação do Vale do Silício. E foi muito legal o que ela falou. Ela criou um canal para contar as histórias do MIT, que ela teve no MIT. E uma coisa que ela falou, que quando você entra no MIT, eles fazem uma analogia à faculdade como um todo a um hidrante. Então tem um hidrante ali na porta, e eles falam, cara, o MIT é uma coisa, é igual beber água do hidrante. Você abre ali o hidrante, é tanto conhecimento que você não vai conseguir beber água. Então você tem que estar preparado para pegar toda aquela água e tentar absorver. Eu falou do Vale do Silício, de inovação, eu lembrei disso, casei com o Periscope e, cara, ela é também uma pessoa que é um pouco teen às vezes, mas eu acho que tem ideias, cara, ela é genial, ela tem sacadas ótimas, que vale a pena também acompanhar para saber um pouco de rede social, inovação e como usar canais diferentes. Ela está em todos os canais, ela é uma pessoa multitask que eu não sei como ela consegue viver também, mas vale a pena também. Maravilha. Bom, então, meus amigos, chegamos ao final do Move TV. E agora você está convidado a acessar novamente ou pela primeira vez revistamove.com.br para acompanhar aqui os blogs do Ricardo Tarza, do Fernando Amaral, do Ricardo Almeida, que também está nos acompanhando, e outros conteúdos de outros blogueiros, outros companheiros que a gente tem lá. Convidamos você a estar de novo aqui na All TV na quarta-feira, das 20 às 21 horas, com o Move TV, e acompanhando também no site da All TV, e também depois no próprio Revista Move nós vamos começar a colocar os programas lá, tá bom? Muito obrigado e até mais. Tchau.